Olá, estamos começando a nossa. Começou a aula de história. Acorda! Olá! Bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando a aula de história agora. Eita, deixa eu organizar aqui pra gente, tá? Estamos começando a aula de história. Estamos começando a aula de história agora. Muito barulho, né? Muito barulho. E aí, gente? Diga, professora, mas que arte é essa agora? Pois é, né? É só para nos lembrar que nós estamos em aula e aulas sérias, viu? Lembrar que nossas aulas, ainda que sejam assim, elas são aulas seríssimas. Então, bom dia, como eu falei para vocês, né? Desculpa o barulho aí, mas talvez, se der certo e funcionar, vai ser esse barulho mesmo, viu? Pelo menos durante algum tempo. Então, sexto ano, tudo bem? Nós estamos aí no penúltimo capítulo dessa unidade para a gente encerrar. E a gente já fazer a última avaliação também, né? Quarta unidade, olha. E daqui a pouco nós estaremos encerrando. Muito difícil esses dias, né? Esses últimos meses. Eu sei que muito diferente para muitos pais, mães e quem cuida de vocês. E até para vocês mesmos. E nós, enquanto professores, né? Professoras e educadores, diretores, enfim. Todos na área da educação também, principalmente nós temos que nos adaptar a essas metodologias, essa época agora, certo? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que nós falamos na terça-feira, aula anterior, sobre o Império Romano, capítulo 11, que é o livro de vocês, tá? Na aula anterior nós falamos sobre como é que se formou esse império, falamos que o império, Roma se tornou adulta, deixou de ser simplesmente grupos que se formavam ali para se tornar agora império, né? Ela expandiu tanto que ela se tornou império, se tornou macro, deixou de ser aquela coisa minúscula e pequena para se tornar macro agora, muito extensa. E o que fez de Roma ser império foram as conquistas, as batalhas e as vitórias que Roma obteve, conquistou outros povos e esses povos passaram a pertencer a Roma agora, ou regiões passaram a pertencer a Roma, por toda a terra, em muitas regiões terrenas, e depois Roma agora vai também conquistar muitas regiões através do mar, né? Tem aquela frase que eu falei para vocês, que não é minha, uma frase em latim que quer dizer mare nostrum, que quer dizer nosso mar. É quando Roma começa a expandir também através do mar, né? Tem algumas regiões em que Roma vai expandir através do mar e terão algumas batalhas também, né? Guerras, como as guerras púnicas, que era entre Roma e Cartago, por causa da questão do mar, de territórios. Enfim, falamos mais coisas, né? Mas não tem como eu falar tudo, porque senão a gente não fala do que nós temos para hoje. Bom, deixa só eu só lembrar vocês que o primeiro imperador romano que nós tivemos era chamado de Caio Otávio, certo? Pronto, primeiro imperador, quem era professora? Caio Otávio, certo? Bom, no império, na administração, no governo que Caio Otávio tinha, o que aconteceu além do que eu falei, né, de outras coisas? Também nós vamos ter a questão do trigo. Lembra que eu falei que era liberado o trigo, né, para facilitar a questão mesmo do pão para muitas pessoas, né, a alimentação. Bom, Caio Otávio vai morrer, então vai sair, né, então alguém vai suceder. Tempo depois de Caio Otávio, nós vamos ter então aí, gente, Tibério. No governo de Tibério, depois um outro imperador, no governo de Tibério, né, que nós vamos conhecer através de Roma o cristianismo. É uma coisa muito legal, porque o cristianismo vai chegar em Roma exatamente no período que Roma é um império, né? E Roma não vai aceitar muitas visões e palavras, né? E coisas que o cristianismo trará através de Jesus, né? O cristianismo só existe por causa dele, cristianismo.
Jesus Cristo, né? Aí vem cristianismo. Enfim, nós vamos ter, por exemplo, o cristianismo aqui no Império Romano, né? Jesus chegando e trazendo palavras, né, e verdades que modificavam muitas e muitas vidas, certo? Bom, o que é que nós vamos ter? Isso aqui é no governo de Tibério. Aí, o que é que nós vamos ter? O seguinte, no Império Romano, nós vamos ter uma divisão. Você vai ter o Alto Império e o Baixo Império, certo? Então, o que acontece, professora? Eu acho legal porque dá para você estudar e entender melhor. Você entende o que foi entende como é que começou esse império, o que aconteceu nesse império, quem foram os imperadores, né, pelo menos os principais, e aí você vai entender também como eram as fases, né, ou eram as fases. Então, a primeira fase que nós temos será a fase de Alto Império. No Alto Império, você vai ter características desse Alto Império, certo? No Alto Império, você vai ter, por exemplo, dois homens que até hoje são falados, não porque eles eram bons, faziam coisas boas, mas porque eles tinham coisas muito ruins, gente, que nenhuma criança, adolescente e nem adulto principalmente pode fazer. Como o quê? Nós temos aí, né, ou quem são as pessoas, professora, os homens? Um se chama Nero e o outro se chama Calígula. Tá? A Calígula até é feio, né? Parece o nome de dragão, de uma cobra, coisa parecida assim, de uma serpente, né? No caso de Calígula, ele tinha umas coisas muito feias dentro dele, né? Um caráter assim, o jeito dele era muito duvidoso, né? Ele não era muito respeitador com a própria família, ele gastava muito dinheiro e esse dinheiro que ele gastava era do povo e era de uma forma assim muito extravagante, né? E aí ele fazia o seguinte, ele aumentava os impostos para que o luxo dele fosse sustentado. Além disso, ele era uma pessoa perversa, né? Calígula, por isso que ele é lembrado aqui. Depois de Calígula, a gente vai ter Nero. Nero foi o imperador, segundo algumas pessoas falam, historiadores e pesquisadores, que foi ele quem começou a tocar fogo em Roma e ele colocou a culpa nos cristãos. Por quê? Porque ele queria primeiro alguém para culpar. E segundo, ele não estava achando legal a ideia dos cristãos estarem ali, certo? Então ele cometeu esse incêndio e ele incriminou os cristãos por causa disso. Também é dito que Calígula, ele não, durante muito tempo, ele não se deu bem com a mãe e depois ele faz uma outra coisa feia com a mãe, né? Ele acaba assassinando a própria mãe, né? Isso é muito coisa horrível, né? Não é feio, é horrível isso, certo? Então, professora, esses dois homens aí, esses dois caras, figurinhas, Nero e Calígula, eles estavam em que império? No Império Romano. No qual? No alto ou no baixo? No Alto Império, certo? Aí no Baixo Império você vai ter o seguinte, você vai ter algumas características. É bom porque ele ajuda a estudar. Você vai ter o Edito de Melão nada. Melão é porque tem alguém com fome, professora, falando de Melão uma hora dessa. Edito de Milão, e Milão é uma cidade, né? Para quem não sabe, você vai ter o Edito de Milão e você vai ter a tetrarquia. O que é isso, tetrarquia, professora? Primeiro, a tetrarquia, desculpe, é quando o governo ele vai ser dividido em 4. Lembra do Brasil? Tetra, né? Então, tetrarquia vem de 4. Então, vai ser dividido em 4 governos que vai administrar aquele lugar aí. Por isso que é tetrarquia. Então, a política vai ser agora inserida essa moda aí, né? A tetrarquia. E você vai ter o Edito de Milão, que é no Baixo Império, certo? Aí, veja só, você pode perguntar assim, professora, para que serviu, por exemplo, essa questão do Edito de Milão, né? O Edito de Milão, ele vai acontecer, olha, quando Constâncio morreu, o filho Constantino ocupou o lugar dele e reinou na primeira metade do século IV. No seu reinado, concedeu aos cristãos a liberdade de culto através do Edito de Milão, em 313. Para fugir da crise romana, decidiu construir uma cidade em 326, na antiga cidade grega, em Bizâncio. Então, o Edito de Milão vai dar passagem ou legalidade para os cristãos cultuarem, né? Essa é uma das maneiras, né? Ainda assim, a gente vai ter cristãos perseguidos,
Por exemplo, Nero perseguiu bastante os cristãos. Nero foi um dos imperadores que perseguiu e mandou matar muitos cristãos. Ok, gente? Olha só, isso é alto império, baixo império, tá bom? É o que nós tivemos aí. Aí, o que nós vamos fazer? Nós temos aí a cultura romana ainda no Império. Na cultura romana você vai ter a questão da arte, você vai ter as termas, né? Que eram as piscinas com águas quentes. Você vai ter o Panteão, isso tudo você tem na página 130. Você tem aquedutos. Nós vamos ter a questão também ainda, o direito, né, romano, que nós vamos conhecer o direito através de Roma. Direito que eu falo quando você vai estudar para advogado, para juiz, para delegado, não só para esses, né, mas também para promotor e outras áreas nesse sentido, né? Questão do direito. E também o latim, que nós vamos conhecer o latim por causa de Roma, certo? Nesse princípio aí. E terão os deuses mitológicos, né? De Roma, parecido com o da Grécia, só vai mudar só a nomenclatura, o nome. Ficamos por aqui, nós retornaremos na outra aula, vocês terão atividades, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus.